Vocês estão bem? Por aqui tudo na paz, graças a Deus. Voltamos com mais um vídeo. Lembrando que você também pode participar daqui enviando o teu relato para um desses endereços que apareceram agora por aqui. Vamos embora que hoje nós temos continuação deste vídeo que aparecerá em algum canto aqui desta tela. Se eu esquecer de botar, porque sempre eu esqueço, vocês por gentileza me lembrem nos comentários. Vamos embora. Olá, Nadia, minha querida. Olá, Maria. Primeiro eu quero te agradecer por tu ter contado tua história e por tu estar voltando aqui para dar continuação, tá? Ela fala o seguinte: eu acabei de assistir o vídeo da minha história. Gratidão por me dar atenção. Imagina, eu que agradeço por tu ter disponibilizado o teu tempo e vir aqui dividir a tua história com a gente. Eu fiquei muito feliz. Também li todos os comentários. Obrigada a todos por cada um. Segunda parte, pastor safado. Eu parei por um tempo de frequentar a igreja, pois na nossa casa nada mudava. Meu pai continuava violento, bebia muito e nada mudava. Então eu desisti de ir aos cultos, continuei trabalhando e seguindo a minha vida, morando sozinha. Passados alguns meses, eu encontrei uma antiga amiga da igreja, uma senhora já idosa. Ela me convidou para voltar à igreja, pois havia chegado um pastor novo grupo de jovens, mulheres, e que seria bom que eu voltasse. Aceitei, e na semana seguinte eu fui fazer uma visita. Conheci o tal pastor novo, que fez questão de falar comigo no final do culto. Adicionou meu número num grupo do WhatsApp da igreja, e adivinha? O pastorzinho me chamou no privado. Xiii. Não li a história dela, tá? Não faço a mínima ideia do que vai ocorrer aqui. Mas, enfim, né? O pastorzinho chamando privado? Sei não. O pastor estava interessado no dinheiro. Como se não bastasse, começou a elogiar minhas fotos do status. Uma vez ele mandou uma mensagem dizendo que ia me apresentar a um obreiro, que era solteiro, para eu conhecer. E se eu gostasse, namorar e casar. Nadia, o pastor mal me conhecia e já tinha essas conversas. Eu, na época, era bem ingênua. Fiquei animada. Poxa, o pastor vai arrumar um homem de Deus para mim. Tudo ilusão. Conheci o tal rapaz, menino novo, não trabalhava. Isso, não trabalhava, minha filha, já corta daí. Não estudava e vivia de oferta. Pensa num combo. Vivia de oferta. Ai, peraí, me perdi. Achei. Não trabalhava, não estudava e vivia de oferta. O pastor queria era arrumar um banco para o amigo dele, mas coitado. Eu era pobre. A diferença é que eu trabalhava, tinha meu dinheiro e minhas coisas. Eu caí fora. Esquivei. O tal amigo do pastor começou a frequentar a igreja. Abriu o culto cantando louvor e olhando para mim. Fim do culto, ia atrás de mim na porta da igreja para conversar, mas eu já sabia qual era a dele. Esse que veio até o rapaz desistir. Continuei indo à igreja, cultos, evento das mulheres na igreja, eu até cantei no coral da igreja. Essa foi a fase mais linda. Eu estava sempre com outras mulheres, visitando outras igrejas, aprendendo nos estudos bíblicos. Eu sempre tinha um compromisso para ir. Eu gostava de fazer parte de tudo. Limpava a igreja, ajudava os bazares, vendia bolo, doces na porta da igreja para ajudar na obra. Foi uma fase feliz. Durou uns 2 anos. Enquanto isso, acredite, o pastor ainda ficava atrás de mim. Elogiava na igreja, elogiava meus status e até eu bloqueá-lo. Mudei de igreja, fui para uma unidade que era perto da minha casa, onde morava sozinha. Além de mais perto de casa, lá tinha outro pastor. Fui transferida e lá continuei fazendo as mesmas coisas. Coral, grupo de mulheres, escolinhas das crianças e finalmente eu tive paz. Na época desse pastor safado, meu pai foi demitido do emprego dele, de mais de 20 anos. E o pastor soube. Veio atrás do dízimo, não. Minha gente, pela fé. O pastor veio atrás do dízimo da rescisão do meu pai. Até isso ele queria. Um absurdo. E nesse mesmo ano, nossa vida piorou. Não, me diz aí como é que um pastor vai atrás de um membro para pedir o dinheiro da rescisão. O dízimo da rescisão. Não, primeiro que pastor nenhum tem que estar atrás de ninguém para pedir dinheiro. Já começa daí. Né? Já começa daí.
Na minha cabecinha, acho assim, dízimo tem que ser algo que tu dá porque tu quer, e não porque o pastor tá atrás. Aí, como se não bastasse isso, o pastor vai atrás para pedir o dízimo da rescisão. Meu Deus do céu, bora que tem mais ainda. Separação dos meus pais e diagnóstico. Meu pai, desempregado, minha mãe teve que trabalhar para sustentar o meu pai. Eu ficava entre a casa da minha mãe e a minha. Ajudava nas contas e fazia companhia para minha mãe. Eles viveram com o dinheiro da rescisão do meu pai por quase 2 anos. Com esse dinheiro, pagava as contas da casa, comprava comida e assim foi, até o dinheiro acabar. Depois disso, a minha mãe e eu assumimos as contas e meu pai ficou em casa. Ele tentou arrumar alguns empregos, mas ele já estava com a saúde frágil e não dava mais conta, pois ele sempre trabalhou em serviço pesado. Meu pai estava com 54 anos, era novo de idade, mas a sua saúde já vinha dando sinais de que algo não estava bem com ele. Sabe, Nadine, eu digo que até este momento eu tinha minha vida, meu canto, eu vivia bem. Eu frequentava a casa dos meus pais, eu sofria pela situação da minha mãe. Ter um marido ruim e ainda viver anos e anos nessa vida era muito triste. Meu pai, além de não trabalhar mais, continuava a tratar mal minha mãe. Um dia, eu vendo-a chorar e reclamar dele para mim, eu perguntei: e por que a senhora vive essa vida? As suas 2 filhas já estão adultas. Qual a razão para deixar que ele trate assim? E ela chorando me disse: eu não sei. Então eu disse para ela: vem morar comigo, separa dele. Vai viver essa vida até quando? Ela, calada, abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Passados alguns dias, ele me disse que havia decidido que ia deixar meu pai. Eu fiquei aliviada e feliz por saber que ela teria a chance de ter um futuro diferente. No outro dia, ela conversou com meu pai quando ele estava sóbrio e ela sairia de casa, levaria algumas coisas e estaria tudo certo. Ô, Nadine, era o início do pesadelo. Na hora, meu pai concordou, mas depois começaram as ameaças de morte. Meu pai dizia que se ela não voltasse, ele ia achá-la, cancelar o CPF dela e depois de cancelar o CPF dela, pois ele não aceitaria a separação. Lembra da parte da demissão do meu pai? Então, quando meu pai foi demitido, a empresa onde meu pai trabalhava pediu a casa onde ele morava com a minha mãe de volta. Meu pai não quis sair, pois o antigo dono da empresa havia vendido a casa para meu pai, de boca. Nunca colocou a venda no papel. Meu pai entrou na justiça para pedir uso capião da casa. Perdeu o processo e estava desesperado, pois não tinha dinheiro nem para onde ir. Tudo aconteceu muito rápido. E às vezes, nem para mim, as coisas estão na ordem certa. Foi uma confusão. A minha mãe estava morando na minha casa comigo, meu pai ficaria sem casa. Eu não sabia o que fazer com meu pai. Enquanto o prazo para entregar a casa não vencia, estava eu no meu serviço e passei mal depois do almoço. Fui internada às pressas, pois estava com uma crise de apendicite. Nadine, eu fiquei 3 dias no corredor do pronto-socorro, tomando medicamento no soro, esperando vaga para operar. Essa foi a parte mais humilhante que passei na vida. Eu trabalhava numa empresa que tinha plano de saúde e descontava todo mês do meu salário. Mas a empresa não repassava a outra empresa. Quando fui acionar o plano, ele estava cancelado por falta de pagamento. Os médicos do plantão até ofereceram para fazer a minha cirurgia particular, mas eu, sem salário, como que ia fazer? Assim fiquei 3 dias até que consegui operar. Quando tive alta do hospital, não fui para casa. Eu fiquei na casa da minha sogra me recuperando, pois a cirurgia poderia ter sido feita sem corte pelo plano de saúde. Eu fiz pelo SUS, no modo tradicional, com corte. Meu pós-operatório correu bem, mas enquanto isso, meu pai estava na casa dele, sozinho, bebendo muito, não comia. Meu pai emagreceu tanto que mal conseguia vestir um short. Estava muito magro. Quando eu estava com 29 dias de operado, já bem, mas ainda de licença do trabalho, o telefone do meu namorado tocou. Era o rapaz da lanchonete perto da casa do meu pai, ligando para avisar que a casa onde meu pai estava morando estava pegando fogo. Misericórdia. Sim, pegando fogo.
Meu pai já havia dito várias vezes, quando bêbado, que colocaria fogo na casa e cancelaria o seu CPF depois. Mas eu nunca dei bola. Eu achava que ele ia ter coragem para isso. Pois teve. Meu pai incendiou a casa. Na hora, eu só lembro de ter pego minha bolsa e sair correndo para ir à casa do meu pai saber como ele estava. Na dia, a casa inteira estava tomada pelo fogo. Viaturas de polícia fecharam a rua. Caminhão de bombeiro veio, arrebentou o portão. Mangueira de água atravessada na rua e a labareda de fogo consumindo tudo. Meu pai destruiu tudo. Não sobrou nada dentro de casa. Eu me lembro dos vizinhos todos na rua, desesperados. Era muito fogo. E meu pai não estava na frente da casa, totalmente bêbado, com os braços cruzados, olhando tudo, como se estivesse apreciando o espetáculo de horror que ele tinha causado. Fomos para a delegacia. Meu pai dentro do camburão, eu no carro atrás junto com meu namorado. Chegando lá, foi feito o boletim de ocorrência e o delegado nos deixou mais de 4 horas esperando para saber o que seria feito do meu pai. No depoimento, meu pai disse que havia bebido veneno de rato para cancelar o CPF, mas era mentira. Lembro como agora, o delegado perguntou para mim assim: o que você quer que eu faça com seu pai? Ele está debilitado, bêbado. Se colocarmos na cela, vão acabar com ele. Eu estava em choque, sem chão, sem nenhuma capacidade de responder a pergunta dele. Então respondi assim: o que o senhor decidir, para mim está decidido. O delegado nos deixou mais algumas horas esperando até encaminhar meu pai para o atendimento médico. Fomos em 2 locais de atendimento médico para que meu pai fizesse os procedimentos necessários. Até que, no 3º local, conseguimos interná-lo. Meu pai ficou 3 dias internado. Fez todos os exames e não deu nada, nem envenenamento. Apenas desidratação. Meu pai ficou esse tempo todo tomando soro para curar a ressaca de tanto que ele havia bebido. Enquanto tudo acontecia, eu liguei para minha mãe para avisá-la do ocorrido. Ela ficou em choque, com medo. Ela dizia: agora ele vai me matar. A casa ele já colocou fogo. Ele virá atrás de mim. Dava dó de ver o pânico na minha mãe. Enquanto meu pai ainda estava no hospital, o irmão dele me ligou e disse para eu levá-lo para outra cidade, onde os outros familiares do meu pai moravam. E este foi um pouco de alívio para mim, pois talvez ficando um tempo com a família dele, tudo pudesse melhorar. Meu pai foi. Compramos malas, roupas para meu pai e um primo levou de carro. Meu pai ficou lá 6 meses, morou com quase todos os irmãos. Morou na chácara do meu primo para cuidar da casa. Morou até com meu avô, já idoso. E em nenhum lugar ele se adaptou. Deu trabalho, arrumou confusão, brigou com todos. E por último com um primo, que até quis ajudá-lo, mas não teve jeito. Internaram meu pai numa clínica de recuperação para dependentes químicos, Nadir do céu. Veio o diagnóstico do meu pai: bipolaridade, transtorno de personalidade e esquizofrenia. E tudo era mais agravado pelo alcoolismo. Para mim, ali, naquele momento, tudo fez sentido. Meu pai era doente. O homem que a minha mãe escolheu para ser o meu pai era doente. E pasmem, ninguém nunca soube. Nem a minha avó, que já era falecida, sabia que meu pai era doente. Nadir, minha querida, eu vou pausar por aqui um pouco para respirar, porque para mim ainda é pesado demais lembrar de todas essas coisas e relatar para vocês. Espero que as pessoas consigam entender, pois para mim é muito difícil descrever na ordem correta. Parece até confuso às vezes. Grande beijo a todos e obrigada pelo carinho. Pode voltar com a 3ª parte, tá? Que eu quero saber o que foi que aconteceu. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu tava lendo isso aqui, eu tava pensando aqui comigo. Como é as coisas, né? A mãe dela, em algum momento na vida, encontrou o pai, começou a namorar com o pai. E na cabeça dela, aquilo seria o quê? O casamento perfeito. Ela iria ser feliz. Como é que essa mulher iria imaginar que ela estava casando com um esquizofrênico? Me diz.
Agora, isso com certeza, lá atrás, ele deu algum sinal. Sempre tá. Os sinais sempre estão lá. Só que, na maioria das vezes, a gente tá tão envolvido pelo fogo da paixão que a gente não vê os sinais. Até vê, mas a gente acha que aquilo ali pode ser resolvido. A gente acha que a gente pode dar um jeito naquilo ali, mas não pode dar um jeito, não. Enfim, né? Vamos esperar a parte 3 para saber como é que ficou, como é que tá a mãe dela, como é que tá o pai dela. E vocês aí, vão pros comentários. Nos veremos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.